Seja bem-vindas aí do podcast. Hoje estamos com um convidado super especial, Lennon Pinheiro. Ele que é fundador da Storge e CEO da Blauberg Brasil. Seja bem-vindo, Lennon. Obrigado, Laura. É um prazer estar aqui hoje na Zai do Podcast e agradeço muito o convite. E é isso. Bacana. Antes de a gente falar das suas empresas, do sucesso que você é, um empreendedor de sucesso, eu quero saber quem que é Lennon Pinheiro. Bom, eu sou de Curitiba. Antes de eu estudar engenharia, o meu sonho era ser músico. Então, desde criancinha, eu sempre fui muito envolvido com a música em si. Meu sonho era ser músico de orquestra. E em algum determinado momento da minha vida, eu acabei seguindo por um outro caminho, né, começando a estudar engenharia, de fato, e logo após o empreendedorismo. Mas, hoje, além da parte profissional, né, eu ainda tenho um contato muito especial com a música em si e também com o esporte, porque uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a correr e hoje eu sou ultramaratonista, então eu concilio aí a parte empresarial, a parte, né, do empreendedorismo com o esporte também e também com a música como um hobby hoje. Bacana. E quem que era aquele jovem lá de Uberaba, antes de tudo isso começar, todo esse sonho que você tinha na cozinha da sua mãe? Quem que é esse jovem? Então, na verdade, explicando um pouco melhor essa história, né, essa questão da cozinha da minha mãe era uma foto que eu tenho do primeiro trabalho que eu peguei para fazer. Então, eu comecei a trabalhar na parte de climatização como estagiário. Então, basicamente, eu cortava papel na empresa que eu trabalhava. Então, o meu antigo chefe gostava de imprimir aquelas folhas A0, A1 e tal. E o meu trabalho era pegar esses projetos que eram impressos, cortar, dobrar e deixar isso do tamanho no A4. Logo depois eu virei desenhista, projetista e comecei a me desenvolver nessa empresa. Em algum momento eu vi uma oportunidade dentro dessa própria empresa para montar quadros elétricos, porque era uma demanda latente, eu vi que a empresa precisava. E eu fiz um curso de 2 dias na WEG. Então eu viajei para Jaraguá, fiz esse curso de 2 dias e saí de lá com esse trabalho, falando para o meu chefe que eu conseguiria fazer, eu poderia entregar esse serviço para ele. Então essa foto que você tem foi do meu primeiro painel montado, onde eu mesmo fiz o projeto, montei esse quadro elétrico e fui na obra instalar. E aí eu diria que seria talvez o começo da Storge, né? Porque essa prestação de serviços para a empresa que eu trabalhava depois se transformou na Storge em si. Mas aí que começou a minha trajetória como trabalhando com automação. Que ano que foi isso? Isso foi por volta de 2017. Nossa, bem recente, né? Uhum. Bem recente. Tudo cresceu muito rápido para você, então. Foi um processo bem acelerado. Eu trabalhei nessa empresa por cerca de 9 anos, então eu entrei muito jovem lá, acabei passando por diversos setores, né? Eu sempre fui bem enxerido na empresa, então eu entrei lá para ser desenhista. E uma história interessante sobre isso foi que o projetista, né, que seria o meu superior imediato, ele, em determinado momento, ele saiu da empresa. E o meu chefe, na época, nessa empresa de climatização, perguntou para mim se eu conseguiria assumir o lugar dele. E eu não fazia ideia como fazer isso, né? Não tinha conhecimento de ser um projetista. Mas eu falei para o meu chefe que poderia ficar tranquilo, dormir tranquilo, que eu ia dar um jeito. E ele me perguntou uma série de coisas, eu tinha conhecimento sobre isso, isso e isso. Eu falei, pô, tranquilo, deixa comigo. E fui para casa e comecei a estudar, levar normas, fazer acontecer. E acabei indo conseguindo essa vaga como projetista nessa empresa, mas eu acabei sempre me envolvendo em outros setores. Logo eu comecei a fazer propostas, levantamentos, orçamentos, daqui a pouco comecei a trabalhar um pouco a parte de vendas e tentar prospectar alguma coisa, fiz carta de apresentação para a empresa, começava a mandar para todo mundo, que não fazia parte do meu setor, mas isso me deu uma bagagem bem importante depois que eu saí dessa empresa, abrindo a Storge, né? Eu tinha já uma certa bagagem pelo que eu vivi nessa empresa de climatização que eu trabalhava. Bacana. Em que momento você percebeu que você poderia mudar a sua realidade? Porque a sua realidade não foi muito fácil, né? Você veio de uma família muito humilde. Com certeza. Eu acho que isso foi um processo bem difícil desde que eu entrei na faculdade, né? Porque eu acabei passando na Federal para fazer engenharia elétrica, mas a Federal é um curso de período integral. Então, não tem como você trabalhar de período integral e fazer, porque eu tinha matéria de manhã, à tarde, às vezes à noite. Então, eu conciliava um curso de engenharia elétrica na Federal, de período integral, com um trabalho de 40 horas semanais.
Então, o meu chefe, ele flexibilizou um pouco os meus horários, mas eu tinha que cumprir a minha carga horária de alguma forma, né? Então, foi bem desafiador esse período todo, porque quem já fez engenharia na Federal sabe que não é uma tarefa muito fácil, um curso muito fácil. Então, foi um período bem difícil e desafiador. Com trabalho e tudo, não é? Com certeza. E quando eu comecei a montar esses painéis e nasceu ali a minha empresa, eu não tinha me formado ainda. Então, assim, eu comecei já esses trabalhos, mas eu estava no finalzinho da faculdade, então fazendo TCC, fazendo uma série de coisas, né? E no final acabou tudo culminando na Storge, porque eu comecei a trabalhar ter um leve contato com automação na empresa que eu estava e eu tive alguns problemas com clientes, na verdade melhor, alguns clientes me trouxeram problemas que estavam tendo em obras e eu tentei resolver isso através da automação e eu também transformei isso no meu TCC. Então, o meu TCC foi uma solução para um problema real que eu apliquei em um cliente e isso virou o principal produto da minha empresa hoje. Então, bacana. Grande história. Então, e foi isso basicamente que te fez escolher a engenharia? Você ter esse primeiro contato? Na verdade, não. Não? A escolha da engenharia... Então, eu estudava música e eu queria ser músico de orquestra. Então, eu cheguei a tocar profissionalmente, eu era trompetista, queria tocar em orquestra, fazer festivais, e até comecei a estudar, a fazer uma graduação em música, de fato. E eu tenho uma pessoa que eu considero quase como um mentor de vida, né, que era o maestro da banda do Colégio Estadual do Paraná, que com uns 12, 13 anos ele me chamou para participar da banda do colégio, né, e eu comecei a participar da banda, então ele foi sendo quase que um mentor para mim. E em determinado momento, que eu estava no ensino médio, ele falou para mim, me perguntou o que eu queria fazer do futuro, e eu não tinha nem noção do que era fazer uma faculdade ou algo assim nesse momento. Não estava me preparando, não tinha perspectiva nenhuma nesse sentido. E daí ele comentou comigo que ser músico poderia ser uma bela profissão, mas que hoje no Brasil a parte de remuneração é muito difícil, porque são pouquíssimas orquestras, os salários não são muito legais e tal. E eu já vinha de uma realidade, né, de uma situação complicada, né, financeira e tudo mais. Então ele falou para mim que o filho dele, né, ele falou que o filho dele estava estudando para fazer o vestibular do ITA, que hoje eu considero que é o vestibular mais difícil do Brasil, né, e ele ia estudar engenharia no ITA. E que ele estava estudando muito, o filho dele estudava no colégio militar, fazia cursinho e tudo mais. Então, eu nem sabia o que era o ITA, não fazia nem noção o que era o ITA, muito menos fazer um curso de engenharia no ITA. Daí, quando ele falou isso para mim, eu falei, beleza, eu vou fazer isso aí também, então. E daí, sem ter qualquer noção do que de fato era a profissão ou algo assim, eu acabei começando a estudar para fazer o vestibular do ITA. Então, lá caía basicamente exatas e tal. E eu comecei a estudar com esse objetivo pelo desafio em si. Então, achei que seria algo legal, algo importante, e comecei a estudar, Você começou a gostar disso? Olha, eu não sei se eu gostava, mas eu era bem determinado. Então, bacana. Assim, eu comecei a estudar muito, 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 né? Eu fiz o vestibular do ITA e para as outras academias militares de engenharia, fiz AFA, IME, bati na trave na AFA, e eu não consegui passar nessa época no vestibular, né? Mas eu vim também de uma realidade de escola pública, mas isso me deu um conhecimento grande para eu poder passar na Federal. Então, eu passei na Federal de primeira, eu estava no ensino médio, já saí do ensino médio com a minha vaga no curso de engenharia na Federal. Então, isso me ajudou muito e aí eu comecei a fazer o curso, mas eu não tinha ideia do que era ser um engenheiro, de fato, enfim. Então, basicamente foi esse o resumo da história, do porquê engenharia. Uma grande história, né, por sinal. E você começou, então, falando da Storge, você começou abrindo pequenos espaços. Foi ali na cozinha da tua mãe, certo? Depois você conseguiu vendendo alguns equipamentos, enfim, você conseguiu ir para outro espaço. Como que foi essa tua trajetória até chegar, não hoje, né, basicamente, mas nesse início ali, como que foi para você esse desafio? Então, na verdade, eu estava trabalhando nessa empresa de climatização e eu comecei a fazer alguns painéis elétricos e tal, e o meu chefe me pagava ali por fora, algo nesse sentido, né? Então, comecei a fazer pequenos trabalhos. Só que essa empresa, depois de 9 anos, eu estava trabalhando já há 9 anos nessa empresa, ela começou a ter alguns problemas, vieram algumas crises e chegou a falir essa empresa. Então,
eu estava num processo onde a gente teve problemas com questão de salários e tal, então já tinha uma situação financeira muito complicada e tive esse problema na empresa que eu trabalhava. Então eu decidi sair dessa empresa e abrir a minha própria, não... Naquele momento era uma questão de necessidade, eu precisava fazer alguma coisa e eu não conseguia trabalhar como CLT em nenhum outro lugar porque tinha questão dos horários, eu estava terminando meu curso de engenharia. Então ninguém ia flexibilizar daquela forma de eu, por exemplo, não ir uma manhã inteira para o trabalho e ter que repor isso à noite, então são poucas empresas... Foi mais necessidade mesmo. Foi total necessidade, na verdade. Então eu saí dali e na mesma semana que eu saí dessa empresa e abri o meu CNPJ... e eu ainda estava na faculdade, apareceu uma grande construtora em Curitiba que tinha um problema gigantesco, assim, né, com o primeiro edifício deles, né, aqui em Curitiba. E para resolver esse problema, eu acabei propondo uma solução muito diferente, né, não tinha nada parecido no mercado. Pelo menos a aplicação, não tinha nada aplicado no Brasil, para essa finalidade. E... eu acabei colocando isso para frente. A construtora não confiava muito em mim, porque, enfim, eu estava saindo da faculdade, tinha acabado de abrir meu CNPJ, então não tinha nenhum histórico, mas eu tinha um colega que falou, não, o cara entende do assunto, acho que vale a pena o risco, e eu acho que até também pelo desespero da construtora na época, eles acabaram fechando comigo essa obra, e eu fechei essa obra sem meio que... eu tinha um plano na minha cabeça em como resolver, mas não era algo validado. Isso não era um produto, não tinha funcionado em lugar nenhum. Você nunca tinha feito isso? Nunca tinha feito, não existia referência. Foi um risco. Exatamente, foi um risco, mas foi um risco calculado. Então, eu não digo que foi uma irresponsabilidade, porque tudo que estava ali, teoricamente, era possível, mas nunca ninguém havia feito. Então, nós instalamos esse sistema na época, né, e daí foi bem curioso, porque eu participei com a construtora fazendo toda a negociação e a parte comercial, depois eu participei com a equipe de projetos fazendo o projeto, depois eu fiz a montagem dos painéis, que inclusive é um desses que você viu nas imagens, que aparece ali na cozinha da minha mãe. Então, ali aparece toda a montagem, eu fiz a montagem. E na hora de instalar, eu coloquei o capacete de obra e fui instalar na obra. Então, assim, eu acabei fazendo todo o processo, né? E a consultora nem sabia disso, né? Que seria eu, que não tinha equipe e tal. E foram 15, 20 dias de obra e no final funcionou. E aí funcionou tão bem que a construtora adotou esse sistema como padrão em todos os edifícios do grupo. Caramba! Então isso acabou... Foi uma responsabilidade muito grande, né? E que no final com deu certeza. tudo certo. E essa equipe você conseguiu como? Essa equipe que você falou que te ajudou no início ali? Assim, eram basicamente conhecidos, pessoas que não eram do ramo. Então, assim, foram pessoas que compraram a briga comigo, mas não necessariamente eram especialistas nessa área. Caramba. Então, nós pegamos um problema e, bom, nós vamos resolver, nós vamos fazer tudo o que for necessário para resolver. Então, foi essa a situação. E, quando eu finalizei essa obra, o problema dela é que ela ficou muito cara. Então, porque ela era um sistema de automação e ventilação, onde eu tinha controladores, sensores, lógicas. Então, assim, era um sistema muito inteligente, mas era um sistema que eu comprei toda essa eletrônica, esses sensores, essa automação no mercado, e eu fiz toda a lógica, os algoritmos, programei, testei, validei e coloquei para rodar. Mas era um sistema para construção civil caro. Então, a ideia foi pegar todos esses periféricos, todos esses sensores, essas lógicas, e colocar isso num produto só. E aí isso virou a linha de controladores STG da Storge. Então, ela foi, como eu estudei engenharia elétrica, eu era muito envolvido com eletrônica, nós projetamos uma placa eletrônica que ela agregava todo esse sistema de automação em um produto só. E aí colocamos mais uma série de melhorias, coisas, daí nasceu a linha STG, que é o principal produto hoje da Storge. Então, foi nesse projeto que você olhou e pensou, pronto, agora existe a Storge, ou como que foi? Sim, eu acho que foi um ponto de partida muito interessante para nós, porque nós conseguimos fazer já um grande projeto logo no início, mas não foram muitas incertezas. Então, era sempre ali trabalhando, produzindo, pensando no próximo mês, então... sem saber como vai ser o dia da manhã, sabe? Então, eu acho que lidar com as incertezas é algo muito presente na vida de quem começa a empreender, sabe? E depois da Storge, né? A Storge nasceu. Como que foi esse processo para chegar até a Blauberg Brasil?
Na verdade, foi um longo processo, né? A Storge, no início, ela era uma empresa que prestava serviços. Então, nós fazíamos projetos, fabricávamos alguns produtos, porque uma vez que eu coloquei todos esses periféricos que eu comentei de automação numa placa eletrônica, eu comecei a vender isso como um produto também para o mercado. Então, eu tinha basicamente 3 setores dentro da empresa, que era projetos, onde nós fazíamos os projetos mesmo. Eu comecei trabalhando com ventilação como projetista, né? Como desenhista, projetista, mas enfim, na área de projetos. A parte de industrialização, então nós começamos a fabricar alguns produtos de automação e também a parte de execução de obras. Então, eu acabei agregando mais pessoas no meu time, né, fazendo parceria com outras pessoas também. Então, na época, houve o Wellington, que entrou para cuidar da parte de projetos, e também o Ronaldo, que foi meu principal parceiro, né, e meu sócio também na época, na parte de execução de obras. Então, foi ele que sempre liderou essa parte de campo, né? E nós tocávamos essas 3 frentes. E também fazíamos até contratos de manutenção. Então, assim, o leque era bem amplo nesse primeiro momento, até porque era uma empresa pequena. Com o tempo, começou a se desenhar alguns caminhos, né? Porque o mercado começou a demandar o produto que a Storge vendia. Mas a Storge, como ela também instalava, na época ela era uma instaladora, eu comecei a ter conflitos, obviamente, porque às vezes o concorrente da Storge na época também queria comprar meu produto, porque achava que poderia aplicar isso na obra. Então, mais ou menos ali em 2021, houve uma separação da Storge. Então, a Storge, ela virou 3 empresas. Nós éramos 3 sócios, né? Então, era eu, o Wellington, o Ronaldo. E aí, cada um dos sócios seguiu com a área que estava à frente. Então, eu estava na parte de industrialização, a parte de indústria. Eu fiquei com o nome da empresa, né? Então, a Storge, a partir daquele momento, ela virou uma indústria de eletrônica e também, na época, a gente já fabricava alguma coisa de ventilação. Começou a fabricar alguns pequenos ventiladores para embarcar essa automação e vender isso como uma solução, né? O Ronaldo seguiu com a empresa dele, fazendo a parte de obras, instalação, e o Wellington seguiu também o caminho dele ali como projetista, a parte de projetos. E aí nasceu a Storge Indústria, né? E a Storge, ela começou ali fabricando pequenos produtos de ventilação, mas a intenção inicial não era se tornar um fabricante de produtos de ventilação. Mas o que nós notávamos é que no mercado, quando você vendia a automação para um cliente, ele tinha sérias dificuldades, às vezes, de implementar aquilo em campo. Então, qual que é a ideia? Será que se nós pegarmos esse ventilador ou fabricar alguma coisa e colocar essa automação, integrar isso, entregar, né, para o cliente isso já de uma forma mais plug and play, algo que ele não precisa se preocupar, a gente não agregaria valor para o nosso cliente? Então, nós começamos a fabricar alguns produtos de ventilação e aí eu acho que foi um dos pontos de virada, porque além, né, de um produto de qualidade, a gente começou a entregar facilidade para o mercado. Então, redução no tempo de instalação, a questão de manutenção muito mais simplificada. Então, eu comecei a pensar em tudo que eu vivi em campo e nessas obras, né, fazendo instalações, ou até mesmo na parte de projetos, e toda essa experiência que eu tive, primeiro nessa empresa que eu trabalhei 9 anos e depois com a Storge instaladora, né, e eu comecei a pensar nos problemas que eu tinha na época e como que eu poderia resolver aqueles problemas e entregar uma solução para o meu cliente. Então, assim, eu diria que hoje é um DNA mesmo da empresa, colocar isso como uma solução e vender isso para o cliente. Então, a maioria dos nossos produtos, as nossas soluções, elas são plug and play, a instalação é muito simplificada, mas por trás daquilo, né? Então, por trás das interfaces, da lógica de controle, existe toda uma automação muito sofisticada, que era quase impossível de aplicar isso sem ter um profissional muito qualificado, que a maioria das empresas de climatização não tem. Então, acho que esse foi um dos principais diferenciais na época. E aí, eu diria que aumentar o portfólio de ventilação foi inevitável, porque o mercado começou a demandar isso. Então, assim, cada vez mais o mercado começou a demandar solução e não somente um sensor, não somente um controlador, que é o que o mercado ofertava. Então, eu diria assim que foi a primeira empresa no Brasil, com certeza, talvez, não sei a nível global, mas que começou a ofertar automação integrada com ventilação. Olha, que bacana. Então, acho que isso foi bem relevante para a nossa trajetória. Muito legal. E como que a Blauberg entra nessa história junto com a Storge? Boa pergunta. Na verdade, eu sempre utilizei motoventiladores, alguns produtos
nesses produtos que eu comecei a fabricar aqui no Brasil. Então, eu comecei a fabricar caixas de ventilação com automação integrada, comecei a fabricar sistemas de ventilação de garagens, pressurização de escadas e uma série de outros produtos. E eu comecei a procurar alguns fornecedores. E, por acaso, surgiu uma oportunidade da gente expor as nossas soluções na Febrava de 2023. A Febrava ela é a maior feira de ventilação da América Latina. Ventilação, ar-condicionado. Então, é uma feira aí que vão milhares e milhares de pessoas, né? Então, tem expositores nacionais e também vários internacionais que expõem nessa feira. E nós pegamos um pequeno stand, eu lembro que é um stand de alumínio, assim, que nós quase nos limpamos o caixa da empresa para poder expor lá. E ele era perto do banheiro, então nas piores áreas da feira, assim, eu não conseguia fazer decoração, nada, então era um ambiente todo de alumínio, assim, num lugar muito isolado. Sem chamar nenhuma atenção. Não, a parte, assim, visual, assim, sabe, era um espaço muito simples mesmo. E existem empresas que investem milhares ou milhões de reais, né, nessas estruturas para participar de uma feira dessa. Só que no nosso stand, eu levei muitas coisas interativas. Então, eu olhando hoje as imagens dessa feira em 2023, eu vi assim que os produtos tinham alguns problemas de acabamento, não era perfeito, mas tinha muita conectividade e tinha ideias que eram muito disruptivas na minha visão. E, do nada, eu estava lá apresentando os produtos para clientes e começou a aparecer gente falando em ucraniano no meu stand. E eu comecei a escutar alguém falando algumas coisas numa língua diferente e tal, e eu vi pessoas filmando, porque no nosso stand, né, só para contextualizar, os produtos estavam em funcionamento. Então eu tinha telas, eu tinha TV, eu tinha sensores, então as pessoas chegavam lá, respiravam perto do sensor e começavam a ver os ventiladores acelerando, os gráficos disso acontecendo. Era muito interativo, assim. Isso chamou muita atenção. Então foi muito curioso que o nosso stand era extremamente pequeno, numa localização nada privilegiada e muito simples, mesmo assim ele vivia lotado. Então, isso foi muito interessante, né, porque as pessoas passavam, olhavam aquilo acontecendo e paravam para ver, para interagir com os produtos, né, porque era algo, de certa forma, um pouco diferente do que o mercado vinha fazendo. E aí, acabou chamando a atenção da Blauberg esses sistemas. E aí, o Alex, né, que ele tem uma posição hoje dentro do grupo de Global Business Director, né, que seria diretor de desenvolvimento de negócios internacionais, ele me chamou para conversar, viu que eu tinha demanda de motoventiladores e se interessou pelos sistemas. E eu achei muito legal, interessante, porque eu considerava os nossos sistemas de automação já muito promissores e muito confiáveis. Eu apostava muito na nossa automação. Então, eu sabia ali que tinha algo ali que valia muito a pena investir, mas a apresentação daquilo, então imagine, a caixinha do sensor era feita numa impressora 3D. Então, não era algo tão profissional nesse sentido. Você não tinha muito recurso, né? Exatamente, para investir um molde, algo assim. Naquela época, nós não tínhamos muitos recursos. Mas, assim, eu confiava muito na solução, na confiabilidade, no que estava sendo, né, em termos de engenharia, o que foi desenvolvido ali. E a Blauberg mesmo, essa apresentação dos produtos e tudo mais, não sendo de maneira tão profissional, mesmo ele sendo uma multinacional presente em 125 países hoje, eles olharam aquilo e enxergaram o potencial daquelas soluções. Então, você imagina que numa Febrava você tem diversas marcas nacionais e grandes marcas muito consolidadas, diversas marcas internacionais que operam no Brasil. Então, aquilo aí estava sendo visto por um monte de gente, um monte de multinacional, empresas nacionais, empresas enormes. E a Blauberg olhou aquilo e falou, putz, tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar. Então, a partir dali, começou um relacionamento de aproximação com a Blauberg. Eles viram a automação funcionando, enxergaram o potencial daquilo, e eu também enxerguei o potencial em trazer uma marca, né, mais uma alemã para o Brasil, né, porque a Blauberg é uma das líderes globais em ventilação. Então, é incrível assim, o portfólio, o tamanho, a engenharia, uma empresa incrível. Então, eu também tive interesse nos produtos, em trazer os produtos da Blauberg para o Brasil. E aí, o Alex, que foi, então, esse diretor, né, que começou a ter essa aproximação comigo, começou a me convidar para expor o meu produto em feiras internacionais. Então, houve a primeira na Turquia, que foi uma feira em Istambul. Depois de Istambul, Milão, na Finlândia. Então, assim, houveram várias feiras onde eu pude colocar o meu produto e, melhor, automatizando os produtos deles em feiras internacionais. E aí, né, o Alex, por exemplo, que era a pessoa que lidava comigo no dia a dia e tal, ele enxergava desde o início
o potencial das soluções. Mas foi muito curioso porque o público europeu e as pessoas que iam lá e viam meu produto, né, nessas feiras, eles começaram a demonstrar interesse pelo produto e pela solução em si. Então, para mim, foi motivo de muito orgulho, porque eu comecei a ver o mercado europeu. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei a minha solução na ISH, que foi em Frankfurt, na Alemanha, que é a maior feira de ventilação do mundo, disparado, assim. E aí havia pessoas no mercado europeu que começaram a olhar aquilo como algo inovador. E aí isso chamou a atenção tanto do mercado europeu quanto da própria Blauberg em si. Então, uma vez que eles apostaram e viram aquilo como algo inovador, eles meio que compraram a minha briga, porque aquilo ainda precisava ser desenvolvido de certa forma, né? Inclusive a nível global, que é o que está acontecendo agora, né? A Storge está indo, enfim, é outro assunto, mas a Storge está indo para a Europa. Então, assim, foi uma empresa que apostou e conseguiu enxergar o potencial daquelas soluções, porque muitas outras empresas que estavam muito perto de nós aqui não viam esse potencial. Nos enxergavam como uma pequena empresa, no máximo uma startup, mas não conseguiria ver aquilo como uma oportunidade de fato. Então, assim, eu diria que o grande diferencial da Blauberg foi ter essa visão que está alinhada com a minha visão também. E aí, com todas essas feiras, né, isso culminou numa aproximação maior que gerou a joint venture no ano passado, né, com a Blauberg, onde a Storge fez uma joint venture com a Blauberg e viraram duas empresas, né? Agora existe a Blauberg Brasil, que é uma empresa focada em vender solução, que também utiliza os produtos da Storge, né, para automatizar o sistema de ventilação, e também a Storge Automation, que vai ser a empresa presente aqui no Brasil e também no exterior, que fabrica toda a parte exterior, então. E inclusive tem algo bem legal sobre isso, né, que eu gostaria de comentar, que nós já apresentamos nossos produtos no mercado europeu em várias feiras, 4 ou 5 feiras, mas esse ano, agora em outubro, na Tchuventa, nós vamos ter pela primeira vez um stand próprio. Então a Storge estará representada, né, e como um lançamento para o mercado europeu. Juntamente com a Blauberg? Não, a Blauberg estará lá, as nossas soluções estarão lá, mas a Storge terá um stand Storge nessa feira. Então, então isso é algo muito legal para nós. Bacana, muito bacana. E quando a gente fala dessa linha do tempo, isso é um tempo muito curto, né? Então começou ali em 2019, né? Uhum. E foi até agora. E é uma linha do tempo muito curta para tudo que já foi feito. Quando você fala, parece que foi algo assim de anos décadas. Décadas sendo construído. Mas não, é algo muito recente. Isso é muito legal. Isso mostra o como você é dedicado na sua área, na engenharia em si. Isso é muito legal. Te acompanhando nas redes sociais, eu vi que você estava na China, viajando juntamente com a Blauberg, Brasil e Mundial, enfim, global. Como que foi essa viagem? O que você fez lá? Como que partiu isso? Essa viagem foi uma sequência de eventos muito especial para mim, porque o primeiro compromisso é uma feira, então é a CR Refrigeration, né? China Refrigeration, que é uma das maiores feiras de toda a Ásia. Então era uma importante feira que eu gostaria de conhecer e participar, porque foi minha primeira vez na Ásia. Então foi um evento bem importante para mim. Mas de lá, eu participei de um evento, um encontro com todos os CEOs da Blauberg. Então todo ano a Blauberg promove em algum lugar do mundo um encontro onde ela reúne toda a alta diretoria, então o board e todos os CEOs de cada uma das subsidiárias, para discutir o planejamento, a estratégia, a visão do grupo, né? E trocar ideias. Então, para mim, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, porque eu estava lá com, sei lá, dar alguns exemplos aqui, o CEO do Reino Unido, da Austrália, de todos os países da Europa, onde a Blauberg tem uma subsidiária. Então, você pode imaginar, né, passando ali 3, 4 dias com essas pessoas, as trocas de experiência e visão, e poder aprender com quem já tem muitos anos sendo CEO de uma subsidiária de uma grande empresa de ventilação a nível global. Então, para mim, isso foi muito legal. E, além disso, o board estava lá, né? Então, eu tive a oportunidade de passar um dia com o CFO do grupo, falando sobre finanças e, né, aprendendo, enfim, em como colocar isso aqui na nossa empresa e transformar isso em realidade, né? Então, eu estou pegando uma bagagem ali de 80 anos, basicamente, de trajetória, né? E podendo aplicar isso dentro da minha operação, que é algo
extremamente enriquecedor, poder ver também de perto toda a estrutura do grupo, então estava toda a diretoria, todos os diretores, isso foi bem, bem importante para mim. E depois disso, eu fiz um roteiro na China visitando o centro de tecnologia, porque algo que eu gosto, né, e faz parte do DNA Storge é pesquisa e desenvolvimento. Então, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, ele é bem robusto, e a nossa pesquisa e desenvolvimento não é copiar um produto, nós fazemos ciência de fato, sabe? Então, eu tenho engenheiros que eles estão o dia todo lá pensando no que fazer, como melhorar. Tanto é que sempre que eu lanço uma atualização da linha STG, nós já temos uma outra em fase final de desenvolvimento. Eu não gosto de lançar sem ter já o próximo passo muito bem planejado, né? Então, a linha STG03, né, ela foi lançada na última Febrava, mas a linha STG04 já até começou a ser utilizada em projetos um pouco complexos, mas ela já está em fase final de testes para ser lançado, que vai ser um produto totalmente diferente. Então, acho que isso foi bem interessante. E essas visitas, né, com todos esses centros de tecnologia, contribuiu muito para o meu crescimento e visão na parte de engenharia, porque eu tive acesso a pessoas, a novidades ali que eu acredito fortemente que podem ser implementadas nos nossos produtos. E, além disso, dentro da própria engenharia da Blauberg, né? Porque hoje, agora eu tenho, além de toda a parte da engenharia da Storge, a engenharia da Blauberg a nível global para poder utilizar de todos esses recursos e formar essas soluções. Então, acho que isso é bem importante. Essa reunião que vocês fazem de quanto em quanto tempo? Essa reunião global, né? Ela é uma vez por ano. E cada ano em um país diferente, né? Então, existe até um rumor que em breve pode ser no Brasil, né? Então, você imagina que os CEOs do mundo todo podem desembarcar daqui nos próximos anos, Vamos né? trazer eles para os podcasts. Zay do podcast. Pois é. E no ano que vem, por exemplo, muito provavelmente vai ser na Grécia. E então, cada ano é um país diferente, né? Mas geralmente a data ali é revelada ali 3, 4 meses antes do evento, né? Então, mas sempre uma vez por ano acontece esse encontro com todos os CEOs. E foi então um baita desafio chegar até aqui, né? Mas creio que você tem desafios ainda maiores pela frente. Quais são os planos, né, futuros, então, com a Blauberg, com a Storge? Assim, tem uma série de possibilidades, né? A Storge, eu imagino que vai ser inevitável começar a operar no mercado europeu, até porque a própria Blauberg é uma cliente gigante dos produtos da Storge, e além disso, né, foi validado o interesse do mercado europeu pelos produtos em todas essas feiras que nós expomos na Europa. Então, nós pretendemos lançar, de fato, a marca na Europa agora em outubro, na Tilventa, que é uma feira importante na Alemanha. E na Blauberg é só o começo de uma operação, né? Então, o desafio para mim é enorme, uma vez que, se eu pensar desde o início da Storge, desde que eu comecei em 2019, no mínimo nós crescemos 100% ao ano. Então, não houve nenhum ano onde nós crescemos menos de 100%. Então, e os planos para a Blauberg do Brasil, né, é ser um hub para toda a América Latina, América Central e alguns produtos com sinergia até nos Estados Unidos. Então, assim, eu diria que muito provavelmente a Blauberg Américas está no forno, né? E esse é um desafio do grupo, né? Aumentar a presença, principalmente aqui na América Latina, mas também na América Central, nos Estados Unidos. Uma vez que o grupo já é muito forte na Europa e na Ásia, eu diria que seria um próximo passo natural, né? Mas claro que tudo isso dentro do cronograma previsto, né? E com todo o planejamento necessário. Muito bacana a sua história, essa trajetória realmente é muito inspiradora, principalmente para pessoas que estão iniciando agora nessa área de engenharia, né? Você inspira muita gente, tenho certeza disso. E a gente faz sempre uma pergunta, na verdade, ou uma palavra, uma frase que defina a tua trajetória até hoje, que você tem em mente. Olha, eu posso citar um dos valores da empresa. Então, lá na Storge, na Blauberg, nós temos um quadrinho com as competências de cada um, né, o que nós buscamos de competência das pessoas que trabalham lá e também dos valores. E um dos principais, se não o principal, é fazermos acontecer. Então, acho que isso define muito bem a nossa trajetória como time, como empresa, e acho que seria isso. Bacana. E para te acompanhar nas redes sociais, Leno, qual é o seu Instagram, LinkedIn? O da Storge, né? Storge Engenharia, a Blauberg Brasil também. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, nós somos bem ativos por lá.
E também Lennon Pinheiro no LinkedIn, é bem fácil de encontrar. E vai ser um prazer aí todo mundo que puder acompanhar, seguir, interagir com as nossas publicações, que vão ser muitas aí daqui para frente, mostrando muitos conteúdos diferentes e... Trazendo essa parte de empreendedorismo também. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Muito bacana. Muito obrigada pela sua participação. E agradeço você por ter assistido até aqui. Não esqueça de seguir o Leno nas redes sociais e seguir a Zaido também, a Zaido Podcast, no YouTube. Até mais!